Olá pessoal, meu nome é Emerson Adonai, sou especialista em economia e nos últimos meses tenho visto um crescente aumento de propaganda com conteúdo financeiro falso, vendendo sonho de riqueza fácil. Por isso, decidi oferecer um pequeno curso ensinando somente a verdade. Nesse curso, falarei sobre investimentos como o dólar, a poupança, os fundos imobiliários e a bolsa de valores. E no final, vou lhes oferecer uma oportunidade de pararem de perder dinheiro e começarem a investir corretamente. E desta forma, poderão vir a se tornar mesmos milionários ou até bilionários. Por isso, ouçam o curso até o final. Primeiramente, devemos entender que o mercado financeiro brasileiro não foi criado para gerar uma classe de pessoas bem-sucedidas, mas sim para formar servos e serviçais, capazes de administrar as grandes fortunas, mantendo-as sempre grandes. Ou seja, você faz uma boa faculdade e se torna um bom serviçal, um bom servo. Para ser rico, precisa aprender o jogo dos ratos, e aí sim deixar de ser um servo e se tornar um mestre. Esse processo é uma libertação. Vou te ajudar a se libertar, porque também já fui como você. Então aprenda e passe o conhecimento adiante, e faremos assim um país cada vez melhor. Nesse pequeno curso, falarei, como já disse antes, sobre o dólar, a poupança, o fundo imobiliário e a bolsa de valores. Decidi não falar sobre o CDI nem do CDB, porque esses dois investimentos são muito grotescos e se resumem em os bancos pegarem todo o seu dinheiro depositado, investirem no Banco Central, de onde vão receber de 3 a 5% ao mês, e quando muito vão te repassar 0,35%. Vamos então aos investimentos. Começamos pelo dólar. O dólar é a moeda dos Estados Unidos, hoje ainda a maior economia do mundo. No Brasil, o dólar serve apenas como lastro para a moeda brasileira. Desta maneira, o Brasil possui grandes reservas dessa moeda, possuindo em média 350 bilhões de dólares. Isso permite ao Brasil emitir e movimentar no mercado 1,75 trilhões de reais. Essa diferença entre a moeda brasileira emitida e a quantidade de dólar em reserva é o que cria o câmbio variável, que em média está 5 para 1, ou seja, cada R$ 5 vale $1. O investidor de dólar precisa ficar atento à movimentação da balança comercial e da balança de pagamentos da dívida externa. Quando o Brasil importa muito e paga a dívida externa e seus juros, sai dólar das reservas, então o valor sobe e o real fica desvalorizado. Quando o Brasil exporta e aumenta o turismo, entra dólares. Desta forma, o dólar cai e o real se valoriza. O investidor deve comprar quando o preço cai e vender no auge da alta. Uma operação cambial bem feita pode gerar lucros anuais de até 35%. Isso usando apenas os câmbios oficiais. Esse tipo de investimento só vale a pena para quem possui, no mínimo, 25 milhões de reais para começar. Agora vamos falar da caderneta de poupança. A poupança não pode ser considerado como um investimento, visto que a mesma não gera rendimentos reais, mas sim apenas mantém a correção monetária do dinheiro. Desta forma, mantém o mesmo poder de compra do dinheiro quando ele foi colocado na poupança. Às vezes, quando o governo do país
tem uma boa vontade, ele coloca um pequeno rendimento, mas, no geral, a caderneta de poupança ele apenas faz a correção monetária. Nos tempos passados, nos anos 90, até os anos 90, mais precisamente, a poupança era o principal investimento. Porém, houve um roubo da poupança, né? Que seria o confisco da poupança que ocorreu no Plano Collor. Isso fez com que as pessoas saíssem desse negócio que se tornou um grande elefante branco. Portanto, não convém jogar dinheiro na poupança. Vamos agora aos fundos imobiliários. Hoje em dia, ouvimos muitas histórias de que os fundos imobiliários fazem milionários. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Só quem ganha com esses fundos são os administradores. Os investidores ganham migalhas, muitas vezes ficando abaixo da poupança. Isso porque incide sobre o rendimento impostos, taxas de administração e às vezes taxa de corretagem. Isso porque a corretora é que investe em seu nome. Quando você compra uma cota do fundo imobiliário, você na realidade fica com uma subcota, porque o cotista é a corretora. E a corretora que te repassa o quanto ele decide que você merece receber como investidor. Hoje em dia, o melhor fundo imobiliário que tem no mercado rende 1,17%. Desse valor se subtrai o IOF, que é em torno de 15%, a taxa de administração de 10%, tá? Isso sobra 0,89%. Isso nós não estamos falando da taxa de corretagem. Vamos supor só 0,89% então, tá? Mas, como o fundo imobiliário é um fundo variável, ele depende de uma variação do mercado, ele pode gerar também prejuízo. Você pode perder tudo que investiu. E o pior de tudo é que o fundo jamais vai te explicar como é que aconteceu o prejuízo. Você vai ficar sempre sonhando o que aconteceu, o que você fez de errado. Tá? Então, o fundo imobiliário, apesar de aparentar ser um grande negócio, não é. Ele te rende muito abaixo de 1% ao mês e você tem um grande risco de perda. Vamos falar agora da Bolsa de Valores. Como eu falei antes, o sistema financeiro brasileiro não foi feito para criar a classe de pessoas bem-sucedidas. Assim sendo, a Bolsa de Valores também não visa isso. Não é como nos Estados Unidos, onde as pessoas desde cedo aprendem educação financeira nas escolas e se tornam investidores desde criança. No Brasil, não. No Brasil, você aprende a se tornar apenas um servo. Mas algumas pessoas se libertam e vão se aventurar na Bolsa de Valores. E alguns ganham dinheiro, outros perdem. Investir na bolsa depende primeiro de uma boa corretora. Isso mesmo, a corretora tem que investir por você. Você dá a ordem, a corretora realiza. Tá? Então você precisa primeiro ter uma boa corretora. Antes de comprar ativos preferenciais ou ordinários, deve fazer uma ampla análise das empresas, independente da recomendação que a corretora te passar. Os ativos ordinários, eles te dão direito a voto no conselho das empresas. Os ativos preferenciais são os primeiros a receber os rendimentos anuais sobre o lucro da empresa. Ao escolher bem as ações que decidiu investir, ou seja, os ativos, você terá rendimentos anuais. Não muito grandes, mas serão rendimentos aceitáveis e bem interessantes. No caso das operações rápidas, as chamadas day trading, essas devem ser feitas com muito cuidado. Apesar de terem altíssima rentabilidade, elas têm também altíssimo risco. Necessita, portanto, que faça cursos. Entre os melhores cursos que tem no mercado, destacamos os cursos da Scalper e o da Modal Mais. Tá? Entretanto, deve sempre entender na busca dos seus cursos que deve aprender a operar o chamado taper reading.
pois os profissionais dessa área operam com taper read, que se trata em analisar os números do mercado com relação aos maiores operadores desse mercado. Os amadores operam gráfico, que seria um jogo de sorte. Se der sorte, o gráfico vai te dar dinheiro. Se der azar, você perde. Um operador de bolsa de valores, ele leva em torno de 2 a 5 anos para ganhar dinheiro. Ou seja, você vai ter que ter um dinheiro sobrando e vai ter que ter tempo disponível para poder ir arriscando no mercado até o momento que você vai aprender o suficiente para começar a ganhar. No começo, você vai perder em torno de R$300 toda semana, até que depois de uns 2 anos você vai começar a ganhar dinheiro. E de fato você vai ganhar uma média de 20% a mais por semana, né? Quando começar a ganhar. Só que até lá você vai perder muito dinheiro. Por isso, a Bolsa de Valores, apesar de ser uma excelente forma de ganho de dinheiro, não convém se você é um investidor que está começando no mercado. Se você é um investidor que quer tranquilidade e alta rentabilidade, então você deve evitar a bolsa de valores. Você tem que buscar investimentos que sejam seguros e que tenham renda fixa. Tem que ter uma renda fixa alta de no mínimo 1% ao mês para te dar uma renda com total tranquilidade. Agora que você tem a base das informações sobre como funciona o mercado financeiro brasileiro, então você tem agora capacidade de tomar decisões. Por isso, eu ofereço para você um curso completo de como investir, onde investir e onde realmente ganhar dinheiro. Eu te ofereço o curso Rumo à Prosperidade, que é um curso montado como um manual prático e direto que vai te guiar nos melhores investimentos do mercado, onde não há risco, onde existe um alto rendimento e você realmente pode, em curto espaço de tempo, se tornar um milionário ou até mesmo um bilionário. Tudo uma questão de você decidir o que é melhor para você. Aproveite essa ocasião, entre no site abaixo e faça o curso Rumo à Prosperidade. É um curso barato e fácil de ser feito. Aproveita essa ocasião, enquanto ainda podemos lançá-lo, pois um dia, a qualquer momento, o Banco Central ou os bancos vão nos tirar do mercado, né? É proibido informar ao povo os seus direitos, é proibido ensinar ao povo a deixar de ser servo e ser bem-sucedido. Ninguém nesse país quer formar pessoas ricas, milionárias e bilionários. Aqui todo mundo quer formar escravos e servos. Então, se você quer deixar esse tipo de vida que você leva e quer realmente ser bem-sucedido, faça esse curso enquanto é tempo, aproveite essa chance enquanto ela existe. Boa sorte e conto com você.